Uma grande dúvida que paira sobre o curso de psicologia, por que ele não é aberto, né? Por que ele traz aqui peculiaridades? Primeiro, que o psicólogo, ele vai ter que tratar, compreender e utilizar uma bateria de testes. No que isso compreende? Então, vou começar falando um pouquinho dessa diferença. Quando nós vamos construir um psicodiagnóstico, nós vamos, né, a partir dessa avaliação, porque a avaliação psicológica, bem como a neuropsicológica, nós temos o quê? Nós temos um tempo determinado, né, um número de sessões, no qual nós vamos construir ali, por meio de uma entrevista, composta de uma anamnese, instrumentos que vão nos proporcionar dados aí extremamente importantes sobre aquilo que queremos investigar, né, sobre o fenômeno que está exposto, e no final disso tudo, nós fazemos uma análise muito detalhada e devolvemos ou à família ou ao nosso paciente tudo que apareceu de importante nesta avaliação. Né? Nós devolvemos, encaminhamos, e a partir disso, nós temos todo um norte traçado para o tratamento. O que vem de diferente da avaliação neuropsicológica? Então, o que nós temos como queixas na avaliação neuropsicológica? Pessoas ou crianças, adolescentes, adultos e idosos, porque dentro desta avaliação e consequente reabilitação nós atendemos todos os públicos, né, desde crianças muito pequenas até idosos. Quais as queixas que vão permeando a necessidade dessa avaliação neuropsi? Uma das primeiras e mais comuns dentro do consultório são sobre a investigação de transtornos do neurodesenvolvimento. TDAH, TEA, são uma das questões principais no tocante à infância, no qual a avaliação neuropsi é procurada, né? É solicitada aí pelos médicos, tanto pelos neurologistas como psiquiatras. As duas áreas aqui da medicina sugerem essa avaliação. Então, qual é a queixa? Geralmente, alguma desordem neurológica. Eu sempre parto para uma avaliação neuropsi quando há uma hipótese de que há uma disfunção neste cérebro. E a ideia, né, então, o fundamento é que se investigue de modo muito aprofundado esta hipótese. Então, por exemplo, nós iniciamos de maneira muito semelhante, dentro da avaliação psicológica, bem como na neuropsicológica, com uma entrevista inicial. Se for criança, com os pais, se for adulto, com o próprio paciente. Essa investigação, ela tem como objetivo maior fazer toda a coleta de informações respectivas ao neurodesenvolvimento. Andar, falar, né, toda aquela parte inicial da nossa vida que se refere à idade respectiva e o comportamento que está, né, para que a gente possa entender se está de acordo com a idade cronológica ou não. A partir dessa investigação inicial, nós já temos alguns dados que são referência para que a gente dê continuidade à avaliação neuropsi. Então, vou exemplificar aqui para ficar mais claro para vocês. O médico encaminha com uma suspeita de TEA, e nós precisamos investigar, a partir dessa suspeita, se há realmente um perfil neuropsicológico compatível com o TEA. Então, como a gente vai compor essa avaliação? A primeira coisa que nós fazemos, né, então, é buscar instrumentos, né, e aqui vamos, né, entrar um pouquinho mais no nosso tema, nós vamos buscar instrumentos que possam nos dar dados muito fidedignos àquilo que estamos investigando. No caso do TEA, e eu vou citar o TEA porque hoje o maior número de queixas no consultório é para a investigação do TEA. TEA e TDAH são, né, os dois transtornos do neurodesenvolvimento onde há maior busca.
E o que né, a gente já consegue entender? Né? Sempre parte-se de uma avaliação de rastreio. O que isso significa? Então, a gente precisa entender, a primeira coisa é se há ou não uma deficiência intelectual. Eu preciso entender como essas funções cognitivas, elas estão apresentando-se de maneira funcional ou não. E o que isso se refere? Então, dentro dos testes, nós temos testes específicos para avaliar a capacidade de inteligência. Dentro desses testes, e aqui converso com os psicólogos que conhecem muito bem algumas baterias, por exemplo, o VISC, o VAIS, que são baterias específicas para a avaliação neuropsicológica, mas que também fazem parte de uma avaliação psicológica. Porque o médico muitas vezes encaminha para uma avaliação psi e não neuropsi com o seguinte pedido: aplicar VISC. Creio que muitos de vocês já receberam um receituário com essa solicitação. Aplicar VISC. Qual é a solicitação? Querem entender se há ou não uma deficiência intelectual. No caso de uma avaliação neuropsi, o médico vai perguntar do perfil para o transtorno. Então, a investigação amplia-se. E aqui a gente inicia, geralmente, né, na maior parte das vezes, por essa escala de rastreio. Então, quando a gente começa a falar de testes como um VISC ou um VAIS, que é uma bateria específica para avaliar a inteligência, o que nós vamos detalhando? Nós vamos detalhar as funções cognitivas: memória, atenção, percepção, funções executivas. E nestes transtornos, por exemplo, como o TDAH e o TEA, onde nós temos menor funcionalidade, ou onde nós temos maior prejuízo? Dentro das funções executivas. Então, esse teste, né, ele já vai apontando para os índices. Nós temos índices de memória operacional, índice de velocidade de processamento, índice de compreensão verbal e o índice de organização perceptual. Então, dentre esses quatro índices, nós conseguimos, a partir destes resultados, começar a entender o funcionamento intelectual do avaliado. Esse funcionamento, obviamente, vai já nos direcionar, onde nós vamos fazer toda uma composição com outros testes, para que a gente possa ter, então, né, dados ali bastante reais do que está acontecendo com esse paciente. E para que a gente encontre esses outros testes, então o que a gente vai entendendo que ocorre nesse mundo aqui psicométrico? Eu fiz, pessoal, neuropsicologia em 2001. Eu fui a segunda turma da USP, né, no HC, eu fiz lá no Instituto de Neurologia do HC, e eu fui a segunda turma. Então, já faz 20 anos que eu estou na área. Naquela época, e eu só estou fazendo uma menção àquela época, né, porque a gente entrega a idade falando nisso, mas quando eu comecei, a gente tinha pouquíssimos testes neuropsicológicos. Na verdade, a gente praticamente não tinha. Então, trabalhava-se com testes que eram adaptados à realidade brasileira, mas não tínhamos ainda todo um serviço que hoje temos dentro do nosso Conselho Federal, que faz uma regulamentação e nos auxilia, nos dizendo quais testes estão favoráveis e quais não estão. Porque assim como na avaliação psicológica, na neuropsicológica, nós procedemos do mesmo modo. Nós sempre temos que fazer uma consulta a este órgão, né, que faz parte do nosso Conselho Federal, para que ele nos diga se aquele instrumento utilizado está ou não dentro da lista de pareceres favoráveis. Por que eu estou trazendo essa informação que eu tenho certeza que vocês já sabem? Porque senão o nosso relatório, parecer, ele fica invalidado, caso nós usemos algum teste que não está com o parecer favorável. Né? A gente invalida a nossa avaliação. Até porque nós estamos sempre, né, a necessidade é estar sempre atualizado para que aquele teste nos dê as respostas que sejam pertinentes àquela situação.
Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!